Olá, pessoal. Eu sou Marise Berg, nutricionista ayurvédica. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que você precisa saber. Eu vou te ensinar a interpretar rótulos de alimentos para que você chegue num supermercado, pegue um produto e saiba se esse produto está adequado para você ou não, ou que se você tiver dois produtos, você possa comparar os dois e saber qual é a melhor opção. Isso em benefício das suas escolhas e da sua saúde, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela. A gente vai dividir esse vídeo em dois para ele não ficar muito grande. Nessa primeira parte eu vou falar essa parte teórica, o que é, mostrar os elementos da rotulagem, e depois a gente vai fazer uma interpretação de vários rótulos de produtos saudáveis e produtos não saudáveis, para vocês entenderem as pegadinhas que a indústria pode fazer para te engabelar e você não vai mais cair nessas pegadinhas industriais e do marketing, tá certo? Então vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Bom, o que a gente vai abordar, tá? O que é e para que serve essa rotulagem nutricional? Quais foram as mudanças nas regras dessa rotulagem, que foram recentes? A classificação nova de produtos processados, a rotulagem frontal e, na segunda parte, a gente vai fazer a interpretação dos rótulos, com vários exemplos. Então, o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde, maravilhoso, premiado internacionalmente. Eu recomendo que todo mundo leia o guia, você pode baixar pela internet em PDF, é gratuito, não é muito grande, é um guia lindo, não só para estudantes de nutrição, para nutricionistas e médicos, mas para toda a população, todo mundo que se alimenta deveria ler. E ele sugere que a nossa alimentação seja baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Está claro isso no guia. E foi desenvolvida uma classificação que a gente chama de nova, para diferenciar categorias de alimentos, tá? Então, aqui é um documento da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável que vai mostrar essas diferenças. Então, o alimento in natura, por exemplo, aqui é o milho in natura, saiu da natureza, chegou na sua casa, tá? Um minimamente processado é, por exemplo, uma farinha, um farelo. Esse alimento não recebeu nenhum aditivo, nem sal, nem água, não foi cozido, ele foi só moído. É um processo mecânico é, não industrial. Você poderia fazer isso na sua casa, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas você poderia fazer. O processado já é uma terceira etapa. Então, por exemplo, aqui o milho em lata. Então, ele foi cozido, ele foi às vezes adicionado de sal, de algum conservante, tá? Sal ou açúcar. Mas é um alimento já pronto para consumo. Ele foi debulhado, foi cozido, foi adicionado de sal e ele está pronto para o consumo. Você pode abrir a lata e consumir. E a próxima etapa são os alimentos ultraprocessados. Ele está pronto para consumo, mas ele foi transformado pela indústria com poucos ingredientes do alimento original e adicionado com vários ingredientes industriais. Então, é o pacotinho que você abre e compra. No caso aqui, uma tortilha, né, os biscoitos, tá. Bom, o que o Ministério da Saúde vem alertando é que há uma relação do consumo de ultraprocessados e o risco de mortalidade, tá? Então, pesquisas na área da saúde divulgadas em 2020 e muitas pesquisas que já vinham sendo divulgadas antes, né? Mas elas concluem que o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta em 26% o risco de obesidade, eleva o risco de sobrepeso em 23%, de síndrome metabólica, que é uma condição que é a soma de obesidade, com pressão alta, com resistência à insulina, isso aumenta o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes em 79% e de colesterol em 102%. Então, essas doenças são as que mais matam no mundo hoje, as que mais crescem, são doenças pandêmicas que diminuem a nossa qualidade de vida, nosso tempo de vida, que causam adoecimento, sobrecarregam os sistemas de saúde, e o consumo de alimentos ultraprocessados é um dos gatilhos principais para o desenvolvimento dessas doenças. Então, estudos mostram, ó, 57 mil mortes por ano são associadas com o consumo de ultraprocessados no Brasil. Isso é um trabalho da USP. E o problema não está só nos nutrientes críticos, mas vários mecanismos pelos quais os ultraprocessados podem afetar a saúde, e há discussão sobre mudanças na absorção dos nutrientes e evidências sobre ação inflamatória e alterações na microbiota intestinal. Então, atenção, alerta vermelho, isso aqui é um assunto de saúde pública e interessa a todos nós, tá? E a Anvisa aprovou a nova norma sobre rotulagem nutricional. Então, essa notícia é de 2020, e essa rotulagem entrou em vigor 120 dias depois, né, da publicação, entraria em vigor em 9 de 10 de 2022, então já passou.
E o que eu queria alertar é que essa semana eu fui no supermercado para fazer fotinho, para finalizar a sala, para poder apresentar, e não vi um produto com a rotulagem nova adequada. Não é porque eles não eram ricos em gordura saturada, é porque a rotulagem, as empresas estão atrasadas na rotulagem. Eu até hoje só vi um com a rotulagem adequada, tá? Então, aqui outra notícia, né, falando do período da entrada da rotulagem, que seria 10 de 2022. Então, essa rotulagem nutricional, para que ela serve? Para informar ao consumidor, a mim, a você, a todos nós, tá? Ela atende aos nossos interesses, de forma organizada e padronizada sobre a composição dos alimentos e produtos alimentícios, a relação do valor energético dos nutrientes e aditivos, a porção e a equivalência em medida caseira, para você não achar que está comendo uma quantidade adequada e está comendo excesso, a data de validade, obviamente, a procedência, e alertar sobre ingredientes potencialmente alergênicos e ou nocivos. E também as formas de preparo. É para garantir o seu direito de escolha. A rotulagem tem que trazer informações e eu estou aqui para te ajudar a interpretar essas informações para que você possa exercer o seu direito de escolher se alimentar bem ou não, mas com consciência, com sabedoria, tá? Então, a nova rotulagem, ela virá com esse quadrinho que tem com essas informações da porção por embalagem, a porção em gramas, a porção ali em 100 gramas, a porção e o VD, que é um percentual VD, que é um percentual do valor diário de recomendação, que é o pulo do gato aqui, para vocês conseguirem saber se isso é adequado ou não, mas a gente vai chegar lá. E a novidade é essa rotulagem frontal, que tem essa carinha aqui, que vai dizer se esse alimento se ele é alto em açúcar, em gordura saturada e sódio, que a princípio são 3 elementos bem deletérios para a saúde, tem muitos outros, né? Mas esses são os que merecem grande destaque. Então a rotulagem pode vir de várias formas. Se só tiver açúcar, vem só um quadradinho. Se tiver açúcar e gordura, vem 2. Se tiver açúcar, gordura e sódio, pode acontecer, vem os 3, tá? E vem também alegações nutricionais, tá? Se tem zero açúcar, se é fonte de proteína, aí tem alegações que a indústria pode usar. E a lista de ingredientes é um lugar especial do rótulo, porque a lista de ingredientes vai dizer o que tem dentro daquele pacote em ordem decrescente, ou seja, o que está listado primeiro é o que tem em maior quantidade em relação aos que vêm depois. Então, essa lista de ingredientes aqui, ó, milho é o que vem primeiro, logo depois tem açúcar. E aí tem malte, sal, ácido ascórbico, ascorbato de sódio, ferro, óxido de zinco, enfim, tudo que vem depois. Mas o que tem mais aqui nesse alimento é o milho. Eu nem me lembro mais o que é isso, mas ó, ele tem muito açúcar. Se o segundo ingrediente é açúcar, é muito, né? Então a gente vai aprendendo a ficar ligado assim. E o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é um órgão que foi desenvolvido para atender às nossas necessidades de consumidores, não da indústria, não dos empresários, tá? E eles estão nessa campanha para uma melhoria da nossa rotulagem há anos, e foram eles que encabeçaram essa campanha para que a rotulagem fosse gráfica, tivesse imagens para a gente bater o olho de longe e ver. E a luta do IDEC é para que essa rotulagem seja triangular, porque ela é mais atraente, ela é mais visível, ela é mais fácil para o consumidor identificar do que a rotulagem que foi apresentada. Mas ok, caminhamos, melhoramos, mas o nosso objetivo final é chegar nessa rotulagem triangular, tá? Ó, quando o assunto é transgênico, a rotulagem é triangular e ela é colorida, é amarela. Então você bate o olho de longe e vê que o produto é transgênico, né? A ideia é que quando ele fosse alto em gordura, em açúcar, isso também fosse tão visível assim. Então aqui um produto de milho, tá vendo? Você consegue ver a diferença, ó, tá bem claro ali, você bate o olho na prateleira e consegue ver a diferença do que tem transgênico ou não. Então a briga do IDEC é para isso aqui já quase caiu, essa lei que faz com que essa rotulagem seja triangular e seja amarela está em vigor, mas houveram várias tentativas de derrubar essa lei para ela deixar de ser tão visível, mas o Congresso manteve, tá? Ficou mantida a rotulagem obrigatória de produtos com transgênicos. Essa notícia é de 2019. E tem outros elementos que podem vir na rotulagem, né? Então, por exemplo, se o produto é orgânico, se é vegano e tal. Aqui eu apresento para vocês uma tecnologia que eu amo, que é o aplicativo Desrotulando, que é um aplicativo gratuito que tem lá registrados, sei lá quantos, milhares de rótulos e que eles interpretam esse rótulo para a gente. Então, é um recurso, os meus alunos amaram isso. Eu já dei essa aula em algumas turmas e todo mundo passou a usar e é tipo um vício. Depois você aprende,
quer usar porque realmente ele é muito esclarecedor, tá? O que você precisa saber? Então vamos lá, informação nutricional. Quanto é a medida caseira e quantas porções tem na embalagem? Porque às vezes você vai comer um pacote de biscoito, a porção são 3 e você acha que é o pacote todo. Então é importante saber daquele pacote quanto seria uma porção com aquele X de calorias, tá? A informação nutricional sempre virá, tem esse kit básico que tem que vir obrigatório, quantas calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio, isso é o mínimo que tem que ser apresentado. A informação nutricional por 100 gramas de alimentos, a informação nutricional por aquela gramatura da porção e a informação nutricional do percentual em relação ao valor diário de referência. Para todos esses nutrientes, há uma recomendação diária máxima de ingestão, ou adequada, né, ou máxima. E o que o percentual VD diz é o seguinte: essa porção aqui, quantos por cento ela representa do total do dia? Então, se você tem um alimento que vamos supor, um pacote de biscoito, que em 3 biscoitos tem 30% da gordura do valor total diário que você devia ingerir, opa, esse biscoito é muito gorduroso, dá para saber. Se é 1%, você fala, é uma porcariazinha, mas 1% tudo bem, não é tão problemático. Então, esse percentual te dá uma noção se aquela porção é legal ou não é, tá? A gente vai ver alguns exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, itens da rotulagem. A gente precisa colocar os ingredientes em ordem decrescente, a gente não, a indústria, né? Quantas porções, como isso equivale em porções caseiras, por exemplo, uma xícara, meia xícara, 2 colheres de sopa, designação de venda, origem, lote e prazo de validade, tem que haver uma rastreabilidade. Se você passar mal com aquele alimento, a indústria tem que ter como rastrear aquele alimento. Conteúdo líquido, ou seja, você compra um pote de palmito, ele tem que dizer quanto pesa o pote inteiro e quanto pesa o pote drenado, só o palmito. Se tem lactose e glúten, se tem elementos alergênicos, então tem que informar se tem peixe, crustáceos, soja, trigo, amendoim, ovo, leite e oleaginosa, são os alimentos mais alergênicos que obrigatoriamente tem que constar. E a rotulagem é frontal, né? Essa que vai falar desses 3 elementos que eu mostrei para vocês. Então, quando se considera que tem muito açúcar? Quando tem mais de 15 gramas em 100 gramas do alimento, né? Quando é sólido e quando é líquido, é quando é mais de 7,5 gramas em 100 ml, tá? E a gordura, quando mais de 6 gramas de gordura saturada em 100 gramas do alimento e o sódio mais de 600 miligramas em 100 gramas do alimento. Ou aqui a tabelinha vai falar se o alimento for líquido. Então, tem uma referência. E as alegações nutricionais, né, elas não podem estar na parte superior do painel principal, caso o alimento tenha rotulagem nutricional frontal, ou seja, você não pode dizer que ele é saudável para o coração se ao mesmo tempo você está dizendo que ele é rico em gordura saturada. Você tem que ser coerente, né? A indústria tem que ser coerente. Ou ele é rico em gordura ou ele é bom para alguma coisa. Então, se ele tem um dos 3, é como se fosse um castigo. Ó, se você tem muito sódio, você não vai poder dizer que é saudável. E faz sentido, né? Então, ó, alimentos com rotulagem frontal de sódio não podem ter alegações para sódio ou sal. Alimentos com rotulagem frontal de gordura saturada não podem ter alegações para gorduras totais, saturadas, trans e colesterol. Alimentos com rotulagem frontal de açúcar adicionado não podem ter alegações para açúcares e açúcares adicionados. Bom, então até aqui a gente falou o que é e para que serve essa rotulagem nutricional. É um direito do consumidor e quase que um dever de ler esses rótulos para que você não ponha dentro do seu corpo elementos deletérios e não dê para as crianças, não alimente outras pessoas com esses cavalos de Troia, né? Essas coisas bonitas que às vezes vêm numa embalagem linda, mas que não vai ser legal para você. Quais são as mudanças na regra para a rotulagem, né? Nas regras atuais? O que é essa classificação nova? E o que é essa rotulagem frontal? No próximo vídeo, a gente vai fazer a interpretação de vários rótulos para você desmistificar esses rótulos, né? E essas pegadinhas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marise Berg, nutricionista ayurvédica, e eu tenho esse livro publicado que é O Céu da Boca, são 108 receitas veganas inspiradas no Ayurveda. Aqui estão os meus contatos. E eu te peço, se você gostou, se você achou que esse vídeo foi útil para você, curta, comente e compartilhe. Vamos espalhar essa notícia da rotulagem para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Obrigada por ter vindo e até a próxima.